Olá pessoal, bem-vindo ao canal Treinos do Tao. O estado natural do ser humano é paz, saúde e felicidade. Eu vou continuar comentando sobre atualizando ensinamentos antigos. Eu vou falar hoje sobre o Zen Budismo. Eu comentei no vídeo anterior que o budismo, tanto como recebeu toda aquela influência da filosofia hindu, das 6 correntes da filosofia hindu, o próprio budismo tibetano desenvolveu um lado intelectual muito forte. E muitos monges, percebiam que esse não era um bom caminho. Então, nessa época, por exemplo, no vídeo anterior eu também falei da simplicidade. O taoísmo já existia nessa época, então esse contato, da mesma forma, por exemplo, como eu comentei que um rei podia mandar enviados a outros países para trocar conhecimento, para compartilhar o conhecimento, isso também era comum entre o Zen budismo, o confucionismo, o taoísmo, e assim por diante. O Zen budismo, vamos dizer assim, é resultado dessa influência do budismo, de um budismo mais intelectual, e o taoísmo, que busca essa simplicidade e o taoísmo também busca apenas o serenar da mente como cura de todas as doenças. Então o Zen budismo tem alguns poucos textos, também é uma religião ritualizada, Eles procuram fazer, dentro dos templos, sempre ficarem muito voltados à simplicidade. E também enfatizam, na própria história, inclusive na própria história do Zen budismo, tem uma história muito interessante, que é a história do 6º patriarca. Huineng, esse personagem, ele era um lenhador pobre e analfabeto. E um dia, um monge zen budista passou no povoado dele recitando um texto budista chamado Sutra do Diamante. Mesmo sendo ele analfabeto, não conhecendo as letras, as caligrafias, as filosofias, algo tocou o coração de Huineng. Posteriormente ele seguiu esse monge, perguntou, e esse monge indicou para ele um mosteiro zen budista. Aliás, fazendo uma diferença. Zen é uma palavra japonesa. Como era na China, é Shan, Chan budista. Como isso aconteceu na China, esse lenhador procurou um templo e foi aceito como zelador, ficava varrendo. Ele ficava varrendo o chão, cuidando dos banheiros. Isso, nessa época, também já devia ser século V, VI depois de Cristo. Então, os discípulos, para resumir, o abade, o diretor, já estava mais velho e queria, passar o bastão. Literalmente passar o bastão, porque era um bastão realmente de madeira rústica e uma tigela de mendicante. Porque os monges, quando eles não tinham posses, a comunidade doava comida, e sempre quando os monges saíam caminhando, eles saíam com esse bastão e com essa cuia, porque dependiam da comida que posteriormente poderia ser dada para eles, pelas pessoas. Então, o que aconteceu? Quando começou essa disputa entre os discípulos para ver quem sucederia o abade, os discípulos já tinham uma espécie de sociologia, ou seja, dentre os discípulos eles acreditavam que um discípulo era, entre aspas, o mais preparado. E esse discípulo mais preparado deveria, segundo orientação do abade, expor a sua sabedoria por meio de um poema que chamavam de Gatha, um poema curto. Mas o discípulo ele estava tão preocupado com a sua imagem que ele não teve coragem de falar diretamente para o abade. Ele estava tão inseguro e ligado na sua própria imagem de discípulo importante que, ao invés de falar com o abade, ele escreveu esse poema numa parede do templo. E escreveu mais ou menos assim: mais ou menos isso. Aí esse zelador, vendo que
passou e viu isso escrito, viu os discípulos reunidos em torno enquanto liam esse poema. Aí os discípulos estavam lá, que profundo, E ele pediu para o discípulo ler para ele, porque ele não sabia ler. Em algum momento, ele pediu para um outro dos discípulos escrever algo que ele tinha para dizer, que escrevesse na parede ao lado. Ele escreveu, o poema que ele escreveu foi mais ou menos assim. Como eles foram os dois únicos a escrever, o abade, lendo os poemas, percebeu que o lenhador analfabeto tinha uma percepção muito mais profunda do que o discípulo que estudou muito. Então, Huineng se tornou o sexto patriarca, porque ele percebia a profundidade e a simplicidade do Zen. Eu comento isso não é para desmerecer, né, todos os estudos intelectuais, apenas para dizer que o intelecto só nos leva a um certo ponto. Aliás, tudo em excesso, né? Em excesso nada é bom. Tudo em excesso nos conduz a nos afastar da simplicidade. Então, para que serve, né? Essa é a principal mensagem do Zen budismo. Posteriormente, os templos budistas, né, os monges, que fazem esse trabalho. Não existem mais zeladores. Todos os monges cuidam do templo, cuidam da comida e lavam os banheiros. E por quê? Por que lavam os banheiros? O banheiro é a principal, vamos dizer assim, expressão da impermanência. Porque o banheiro você sempre lava e ele suja e você lava. Suja e lava. Por isso que lavar banheiro é uma das tarefas nos centros, nos mosteiros zen budistas. Cuidar da comida, como os monges cuidam, é o importante, porque você coloca atenção no que está fazendo. Seria uma ofensa, uma desonra, uma comida sair mal feita, porque aquilo é parte do ensinamento, é parte da prática diária do monge zen budista. Aproveitando, eu queria também deixar uma dica, né, para pessoas como nós, ocidentais, que passam muito tempo estudando. Quando você estiver estudando algum assunto, claro, você vai ter que mais ou menos já saber ou começar a perceber o seu tempo, vamos dizer assim, o seu tempo e a sua curva de aprendizagem. Você estudou algum assunto 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, dê uma parada e faça assim, mude de assunto, vá fazer alguma coisa dentro de casa, se você está estudando dentro de casa. Mas mude de assunto. Tire a sua mente, o foco da sua mente, tire daquele assunto que você está estudando. De preferência, faça algo com o corpo. Espreguice, se estique, alguma atividade física mínima, para que você, quando você faz isso, por exemplo, quando você coloca a intenção no corpo, a mente e o corpo relaxam. Porque assim, antes a sua mente estava mobilizada. O que eu chamo de complexo mente-cérebros estava mobilizada em estudar. Então, você estuda, compara, mexe, faz conta, compara, faz exercício. E chega um momento que a curva de aprendizado diminui. Aí você para, coloca a sua mente em algum outro assunto e depois você volta. Você vai ter uma nova visão desse assunto. E vai fazer assim, você vai ter uma nova visão desse assunto e vai ajudar você a compreender o assunto mais rapidamente do que se você tivesse 2, 3 horas estudando em cima. Não é por acaso, né? Vocês todos já devem ter ouvido falar, né, que o Google tem uma sala de divertimento, uma sala com jogos, com milhares de coisas. Por que você acha que eles têm essa sala? É porque os caras lá que são desenvolvedores, em algum momento, eles passam muito tempo desenvolvendo, né, programas. Tanto programas quanto as próprias ideias que precedem os programas. Você para um momento, está desenvolvendo, você estudou um assunto, mais ou menos a mesma rotina que eu acabei de dizer. Você estuda,
Para, muda, relaxa ou tenta relaxar, muda o foco da sua mente. Quando você for rever aquele assunto, você vai ter uma nova visão e, quem sabe, você tem a nova visão do assunto como um todo. Quando você vê o assunto como um todo, que eu costumo falar isso, você tem um insight. Se você conseguir, ao essas novas visões, ter o insight, esse é o caminho. Aí eu sugiro que você comece a exercitar esse tipo de visão. Isso vai melhorar o seu desempenho cerebral e o seu desempenho na aprendizagem. O efeito que acontece quando você relaxa é porque quando eu já comentei isso no outro vídeo, quando você está estudando, a sua mente está em frequência beta, né? Vai mais ou menos de 15 a 40 Hz. Quando você relaxa um pouco, a sua mente baixa a frequência e é nessa hora que o conhecimento que você aprendeu, ele meio que faz um download. Quando você faz o download e relaxa, você já vai voltar para ter a nova visão com outra estrutura. Pessoal, obrigado pela atenção. O estado natural do ser humano é paz, saúde e felicidade. Até a próxima.